Oi pessoal, tudo bom? Passando aqui para mais uma aula. Lembrando que a gente ainda está no capítulo 1, que trata da dinâmica da população mundial. Mas antes da gente dar continuidade à nossa aula, eu quero que vocês lembrem que a nossa avaliação parcial, ainda estou concluindo, vai ser o resultado de todas as atividades que vocês estão fazendo, beleza? Então não deixem de fazer essas atividades para vocês não ficarem sem nota. Então, aqui dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos falar sobre as dinâmicas migratórias da população mundial, beleza? Eu espero que vocês ainda lembrem do que é os conceitos, de acordo com as aulas passadas. Não esqueçam do conceito de migração, né? O que é migração? É o deslocamento de um indivíduo ou da população. O que são imigrantes e emigrantes, a diferença de um para o outro. O imigrante é o indivíduo que chega em um determinado local e o emigrante é quando ele sai do seu local de origem para outro, certo? Então, imigrante, ele chegou no local, emigrante, ele está saindo de um local, beleza? Então, basicamente, o nosso conteúdo de hoje do livro didático vai da página 23 até a página 29, certo? Aqui, ó. Página 23, né, o início, e ela vai até a 29. Lembrando que se você ainda não pegou o seu livro didático lá na escola, procure os coordenadores ou a diretora para pegar o seu livro e não ficar prejudicado no decorrer do ano, beleza? Então aqui no nosso conteúdo, né, tratando das migrações, como a gente já falou nos vídeos anteriores, milhares de pessoas saem dos seus locais de origem, né, das suas cidades, das suas regiões ou dos seus países para outros destinos, em busca principalmente de melhores condições de vida. E essas pessoas, elas saem por algum motivo. Elas podem sair de livre e espontânea vontade, ou elas podem sair por algum fator que obrigou elas a saírem de lá. Por exemplo, quando surge uma guerra civil em determinado país, muitas pessoas procuram outros países mais seguros para fugirem daquela guerra, né? Muitas pessoas saem dos seus países de origem em busca de trabalho, né? E consequentemente melhores condições de vida, principalmente na parte financeira. Então, essas pessoas que saem, né, esses migrantes, eles são classificados em dois grupos. O primeiro é aquele grupo que realiza a migração voluntária. Então ele sai porque ele quer o seu local de origem, né? Eu vou viajar, eu vou morar em outro local, em outra cidade, em outro país, porque eu quero mudar de vida, eu quero ter melhores condições financeiras, então eu vou de forma voluntária, porque eu quero, beleza? Já nas migrações forçadas, né, que se enquadra outro grupo, essas pessoas, como eu já disse anteriormente, elas saem porque surgiu algo no seu local, né, no seu país de origem, por exemplo, como uma guerra, um desastre natural como um terremoto, uma tsunami, e essas pessoas se viram obrigadas a sair dos seus países de origem. Então nós temos dois grupos nessas migrações, as migrações forçadas e as migrações voluntárias, ok? E como vocês viram nos vídeos passados, nas aulas passadas, nós também falamos sobre os tipos de migrações. Então, dentro desse contexto dessa nossa aula de hoje, nós temos dois tipos de migrações, certo? Nós temos as migrações temporárias e nós temos as migrações permanentes. Então, as migrações temporárias são aquelas em que um indivíduo, né, uma pessoa, ela mora em um outro local que não aquele seu de origem e vive lá por algum período de tempo, alguns meses, alguns anos, mas retorna para o seu local de origem, ok? Essas são as migrações voluntárias. E as migrações permanentes não, são aquelas que a pessoa sai de um local para o outro a fim de ficar de maneira definitiva nesse novo local, beleza? Passando no conteúdo seguinte, vocês olhem aí no livro de vocês, eu vou colocar aqui também, na página 24, vai tratar sobre os fluxos migratórios mundiais na atualidade, certo? Então vocês vão observar aí o mapa mundi. O seu tema é Mundo, principais fluxos migratórios. Então vocês vão observar de onde partem, né, os principais grupos de pessoas, quais países são esses, né, que as pessoas mais saem. Então nós temos aí na legenda 4 pontos. O laranja trata dos países de imigração mais intensa.
O segundo, o verde, são os países de imigração mais intensa. O amarelo, movimento migratório equilibrado. E a setinha, né, no caso, é a direção do fluxo migratório. Então, se você observar aí, os países que recebem mais imigrantes são esses alaranjados. Então, são eles: Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, a África do Sul, Austrália, Arábia Saudita e Japão. Esses são os principais países que recebem imigrantes. Já os que possuem maior taxa de evasão, né, são os emigrantes, são aqueles que estão saindo, são esses que estão na cor verde, certo? Então são eles, alguns países do norte da África, alguns países da América Latina, a República Democrática do Congo, o Oriente Médio, a China e a Índia. Então percebam aí as grandes diferenças. Aqueles países que são mais visados pelos imigrantes são os países desenvolvidos, os países mais desenvolvidos, né? Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, Ásia e etc. E aqueles que têm mais evasão são aqueles países mais pobres, digamos assim. E os que estão em amarelo são aqueles que têm um certo equilíbrio de saída e de entrada de pessoas. Então hoje, pessoal, nós podemos citar alguns países com grandes taxas de evasão populacional, né? Um grande número de imigrantes, que são a Síria, o próprio Haiti, a Venezuela, que muitos imigrantes vêm aqui para o Brasil, né, e se tornam imigrantes aqui no Brasil. Então esses países, eles possuem uma grande taxa de evasão populacional, né? Muitas pessoas saem de lá, principalmente em busca de melhores condições de vida. No caso da Síria, por conta da guerra, e no caso da Venezuela, no ano passado, principalmente no ano retrasado, em 2019, por conta da grande crise econômica gerada naquele país, e as pessoas tentaram melhores condições de vida aqui no Brasil. Então percebam que há grandes diferenças de características que levam pessoas a sair de seus países. E falando em Brasil, aqui não é muito diferente de alguns países, né? Por exemplo, desde a nossa colonização, nós recebemos imigrantes europeus, né? Desde a época do descobrimento do Brasil, né? Desde que a Europa descobriu o Brasil, nós recebemos imigrantes. E com o passar do tempo, nós continuamos recebendo esses imigrantes, vindos da Europa, como Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, e sem falar de outros, né, que vinham principalmente também da África, da Ásia e do Oriente Médio. E para a gente finalizar o conteúdo de hoje, eu gostaria que vocês fossem lá nas páginas 28 e 29, que vai tratar sobre a dura realidade desses imigrantes nos locais, né, nos países que eles chegam. Então eles vão retratar as embarcações que saem principalmente de países africanos com destino à Europa, o sofrimento que essas pessoas passam, certo? No caso, por exemplo, da fronteira do México com os Estados Unidos, a grande dificuldade, os longos percursos que as pessoas atravessam para chegar em outros países em busca dessa melhoria de vida. E quando essas pessoas conseguem chegar em outros países, a recepção, né, das autoridades nem sempre é a mais generosa do mundo, né? Então eles encontram grandes dificuldades, desde a sua saída do seu país até a sua chegada. Então, pessoal, como a nossa aula ela acaba sendo um pouco mais rápida, para a atividade eu gostaria que vocês fizessem lá da página 36 as questões 1, 2 e 7. Eu vou colocar também no grupo em PDF, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.